Eu acabei de assistir o Mandaloriano e Grogu no cinema, em IMAX, aqui no Barra Shopping. E eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre o filme, como que foi, eu gostei, se eu não gostei, se vale a pena ir no cinema ver. E depois eu fui no Nolita Roastery, aqui no New York, onde eles servem todos os tipos de cafés, focaccias, torradas, guloseimas e muito mais. Ficou interessado? Então vamos lá falar sobre O Mandaloriano e Grogu, já em cartaz nos cinemas. Oi, gente! Hoje eu estou aqui no Nolita e no Mesa em Cena de hoje eu irei falar de Mandaloriano e Grogu. Bom, estou aqui com o meu Grogu, olha que bonitinho, né? E eu acho que o filme tem muitos aspectos muito interessantes, mas ele também acaba se limitando muito ao aspecto do seriado, que é uma coisa que eu já tinha ouvido falar antes, assim, várias pessoas tinham falado já que parecia meio que um grande episódio da série, e o filme é meio que mais ou menos isso, né? Ele é muito divertido, então, assim, pra quem tem filho, quer levar criança, é perfeito. Ele é super divertido, o Grogu é muito fofo, tem muitos momentos fofos nesse filme, né? Ele é pura diversão. Ele não vai mudar a sua vida, mas ele é um grande rolê, assim, pro final de semana. No geral, as atuações são muito bem feitas, assim. Eu especificamente quero destacar o Jeremy Allen White, que fez o filho do Jabba the Hutt. Eu não lembro o nome dele, sempre que é Rota, acho que é Rota the Hutt. Muito boa a atuação dele. Ele foi um destaque, assim, até porque essas atuações que são mais dublagem, assim, ainda mais um ator que é famoso, que nem o Jeremy Allen White, que ficou famoso no live action, nem sempre consegue transferir isso para um personagem de animação, né? Mas não, ele foi perfeito. O Pedro Pascal, ele traz um ar muito, assim, nobre, assim, pro filme. Ele é um ator que, assim, que com poucos detalhes, assim, ele leva muito longe o personagem, até porque você não consegue ver a cara dele. Então isso é muito importante, né? Ele consegue atuar bem só com a voz e com os movimentos, porque você não vê a cara dele. E isso, assim, óbvio que na série isso já ficava muito óbvio, né? E eu também quero elogiar certas correções que eles fizeram da série, né? Logo no início do filme, ele já consegue a nave antiga dele de novo, que eu acho que foi todo mundo quase que unânime criticou a nova nave que deram lá pra ele na terceira temporada, que era uma nave muito menor e a outra era maior, parecia meio que um downgrade, assim, você foi de uma nave gigante que cabe muita coisa para uma nave que parece que não cabe nada, né? E aí eles botam ele de novo naquela nave que você vê que ela tem mais utilidade, inclusive eles usam essa utilidade no filme, eu achei isso muito inteligente. O Ludwig Göransson volta para a trilha sonora desse filme, graças a Deus, porque ele acabou não voltando para a terceira temporada da série, e eu acho que fez uma diferença, assim, apesar do compositor que meio que substituiu ele ter feito um trabalho ok, né? Você vê que nesse filme tem uma coisa além na música. Ela é até um pouco experimental em certas maneiras, tem uma música eletrônica, inclusive, que toca no filme e repete várias vezes, é meio que uma nova... Dá pra ver que eles estão querendo meio que destacar essa música como a segunda música base do filme, além da música do tema do Mandalorian, que a gente já conhece, né? Isso eu achei interessante, porque o Star Wars sempre foi do espaço, né, ficção científica, mas ele nunca, até então, brincou muito com a música eletrônica, que teoricamente combina, né? Ele tem sempre feito a música muito orquestrada, óbvio, até também pelo legado do John Williams, é um grande compositor, que definiu Star Wars, assim, como um fenômeno, né? Eu acho que a música dele trouxe esse fenômeno do Star Wars, assim, mais ainda além com a música, né? E o Ludwig Göransson consegue meio que, do jeito dele, né, continuar esse legado. E eu acho que, no geral, esse filme, o tema dele é esse, tipo assim, continuar o legado do Star Wars sem te desafiar muito, né? Sem muitas mudanças, sem muitos desafios, sem muita experimentação, mas também sem os erros e as falhas muito graves que foram cometidas também na nova sequência, né? Nos episódios 7, 8 e 9. Né? Então ele é meio que uma continuação da série de todas essas maneiras, assim. Ele não vai muito além, mas ele também
não faz nada de errado, o que é bom, já é um plus, considerando, né, tudo que a Disney fez com Star Wars e deixou de fazer e todos os erros que eles cometeram. O roteiro tem algumas conveniências, né, que é um pouco comum até na terceira temporada da série, a gente já vê isso, né, que eles meio que tentavam finalizar o arco do episódio em, sei lá, 30 minutos ou 35 minutos que eles tinham, e você via que às vezes eles tentavam finalizar as coisas muito rápido, né, e desse filme isso foi um pouco aliviado pelo fato de eles terem um tempo muito maior para contar essa história, né, então isso foi um plus, eu acho, para mim, apesar de, para mim, também ficar bem claro aonde ali eles meio que tentaram fazer uma divisão da parte 1 da parte 2 do filme. Que você meio que consegue ver um arco que tá acabando, e aí o personagem quase que parece que se aposentou, assim, foi pra colônia de férias dele, e aí depois começa a parte 2 do filme, que é onde tem o clímax e tal. Então eu acho que o roteiro talvez faltou um pouco ali dele ter sido um pouco mais unido ali, tipo assim, eu acho que ele ficou um pouco dividido, assim, dava pra você ver onde, tá bom, acabou esse episódio, e aí tá começando outro episódio, né, ficou um pouco assim, eu acho. Então, agora que a gente já falou de jeito mais raso, né, agora eu vou entrar na parte com spoiler, né, e eu nem acho que esse filme tem altos spoilers não, assim, ninguém morre, óbvio, né, um filme do Star Wars, assim, eles não vão matar o Din Djarin, né, nem o Grogu, nem... Então, assim, ninguém morre, a não ser os vilões do filme, né? Mas, no geral, eu achei que, assim, talvez poderia ter mostrado um pouco mais dos Mandalorianos além dos Din Djarin. Eu acho que, assim, isso foi uma coisa muito importante na série, né? Não aparece a Bo-Katan, e olha que eu gosto muito dela, né? Também aquela... Qual é o nome dela? Mulher lá da Forja, lá, ela não aparece também. Então é uma coisa que talvez ficou um pouco no filme. Mas com uma história assim contida, eu acho que eles tentaram conter um pouco mais a história pra, tipo assim, você pode ver esse filme mesmo sem ter visto a série. Não sei, mas no mínimo sem ter visto a terceira temporada, né? Porque eles tentam continuar a história sem continuar a ponto de você ficar muito perdido ali. Uma das coisas que eu acho que poderia ter tido para nesse filme, o Grogu não falou. Ele não... Né, e aí é uma coisa que na internet virou meio que um tópico, né? Quando que ele vai falar? Quando que ele vai falar? Quando que ele vai falar? Eu não sei se eles vão botar ele para falar no final das contas, que já passou tanto tempo, né? E eles meio que enfatizam tanto que, né, a espécie dele lá vive centenas de anos e ele ainda é um bebê, whatever. Então, assim... Acho que eles nunca vão botar ele pra falar, pelo menos não por enquanto, né? Eu acho até isso meio que um alívio, porque eu fico com medo da voz que eles podem dar pra esse caimento aqui, entendeu? Ainda mais considerando que ele seria ainda uma criança, era muito fácil dele ficar muito irritante, assim, igual um Olaf da vida, né? Ou aqueles personagens da princesa da Disney, né? Que tem sempre o alívio cômico lá, que, assim, nem sempre é engraçado, às vezes é mais irritante do que engraçado, né? Então eu tô com medo dele virar um personagem assim. Então até, né, melhor não mudar por enquanto, porque eu acho que ele funciona muito bem nesse filme. E eu acho que, como na última temporada eles enfatizaram o fato dele estar aprendendo a usar a força com mais força, assim, usando mais, nesse filme ele é muito útil, né? Inclusive eu queria muito enfatizar isso, que teve uma parte do filme que a gente foca só nele, né, porque o Din Djarin foi envenenado, e de longe a minha parte favorita do filme, assim, foi a parte mais alternativa, mais diferente, que também expôs um pouco mais a criatividade do roteiro, né, porque o resto foi, assim, muito Star Wars padrão, assim, né. Eu até acho que a última batalha foi muito bem feita, né, foi muito bem feita até, considerando que as batalhas anteriores do próprio filme eu não estava tão animado assim. Né, quando você vê uma batalha muito bem dirigida, e aí depois você vê uma não tão bem dirigida, eu acho que você vê muita diferença, porque cena de luta, essa questão do ritmo é muito importante. E eu acho que nesse filme, assim, no início e no meio, as cenas de ação não estavam tão bem dirigidas, talvez, e aí no final parece que isso elevou um pouco, né? No geral, a direção do Jon Favreau é basicamente invisível. É a mesma coisa com os outros filmes dele, assim, tirando o Homem de Ferro original.
Eu acho que no geral ele é um diretor bem assim, clean, né? Considerando até o Rei Leão lá, enfim, né? Ele às vezes é clean até demais. Assim, ele não é muito criativo, eu acho, ou pelo menos não de um jeito que é muito que ele expressa isso na tela, né? Ele é um diretor, como eu falei, quase que invisível a direção dele. Você não vê talvez tanta criatividade dele ou assim, ele não faz umas maluquices do Wes Anderson ou do Tarantino, ou até daqueles caras lá, qual é o nome deles? Oh meu Deus. Que fizeram uma aventura Lego, enfim, que eles são muito criativos também. Então ele é um diretor um pouco mais estéril, e eu acho que isso ficou muito evidente nesse filme, que é um filme que tem muitos pontos altos, mas também não são tão altos assim, tipo, não é aquela coisa que vai mudar a sua vida, não é aquela coisa que vai, tipo, fazer você mudar de opinião sobre Star Wars, caso você não goste do Star Wars da Disney especificamente, né? É meio que mais do mesmo, mas o mesmo, assim, elevado, né? Especialmente considerando a terceira temporada da série, que não agradou todo mundo, né? No geral, eu acabei tendo que ver, assim, eu não tinha acabado a terceira temporada, eu vi bem próximo agora do filme, e eu até gostei, mais do que eu achava que ia gostar, considerando as críticas que as pessoas tiveram, né? Mas eu meio que parei de ver por um motivo, porque naquela época não estava tão interessante para mim quanto a segunda e a primeira temporada, né? Nesse filme eles meio que estão tentando trazer esse público de novo, ainda mais focando mais no lado western do filme, no lado mais faroeste, assim, né? Tem uma briga de bar no filme que é clássico de faroeste, né? Eles tentam meio que mesclar esse lado western com o lado neo-noir, então tem muita inspiração do Blade Runner. Eu já percebi isso na terceira temporada, assim, o Coruscant, que é o planeta lá que mostra muito no episódio 1, 2 e 3, né? Meio que foi transformado em um planeta meio cyberpunk ali, meio Blade Runner, e nesse filme eles não vão para Coruscant, não que eu acho que não, ele só é mencionado, mas eles vão para um outro planeta lá, que é onde o filho do Jabba the Hutt tá preso, e é muito Blade Runner esse planeta, tipo, é muito neo-noir, eles tentam trazer essa estética do neon, do meio que quase que um detetive noir misturado com western ali, então esses aspectos eu acho legal, mas eu acho que o filme não vai muito além, tipo assim, ele não leva isso até o final, assim, eles meio que pegam essas inspirações de leve e tentam misturar lá com Star Wars, né? Que a série do Mandalorian meio que já fazia, e eu acho que fez muito bem na primeira temporada, e na segunda também, na terceira ficou um pouco mais genérico. Esse filme é meio que um reflexo disso. Eu acho que tá um pouco mais genérico do que era, né? Eu acho até que, por exemplo, a série do Spider-Noir, que vai lançar agora no Prime Video, parece ser muito mais estilizada, muito mais criativa, né? Se você tá buscando esse tipo de coisa, sabe? Porque o filme, apesar dele ser bom, ele não é tipo um destaque do cinema autoral. Ele não é. Mas é óbvio que, tipo assim, é um filme da Disney, né? Quem esperava isso? Acho que ninguém, né? Então, no geral, eu acho que é um filme mediano, mas muito divertido. É aquele filme pipoca, né? Que você pode, sabe, desligar o seu cérebro e vamos lá, né? E no geral, eu acho que, assim, agrada, não vai conquistar um novo público, mas eu acho que ele vai agradar o público que já está investido nesse universo, né? Eu acho que eu daria 3, talvez 3,5 macarons para esse filme, porque ele poderia ter sido talvez um pouco mais criativo, um pouco mais estilizado. Eu acho que a direção podia ter sido mais, assim, bombástica, e no geral ele foi bem, assim, um pouco recuado, assim, um pouco safe, super safe ali, super, né, no protocolo da Disney, falando assim, né, mas não é, tipo assim, um filme talvez protocolar pro negativo. Ele é um filme que ele consegue ainda ter os seus pontos positivos e ser muito divertido e muito fofo. Acho que o Grogu traz muito para esse filme,
né? Óbvio, né? Ele não tá no título à toa, né? No início eu achava que eles tinham botado ele no título só pra não botar, sei lá, Mandalorian o filme, né? Pra ter um título diferente. Mas não, ele realmente ele merece estar no título, porque ele é muito importante para esse filme e ele é realmente o segundo protagonista ali. Ele não é só um bebê que o Din Djarin tem que carregar para lá e para cá. Ele tem o protagonismo em partes e ele é muito importante. Então é isso. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse lugar aqui que eu tô, que é o Nolita Roastery, vai lá no Instagram do Mesa em Cena, que lá você vai ver comentários sobre os restaurantes que eu estou visitando, enquanto aqui no YouTube a gente mantém o foco mais nos filmes e na crítica. Então comente aí embaixo o que você achou do Mandaloriano e Grogu, se você concorda comigo, se você discorda, se você acha que o filme foi horroroso, foi genérico, super Disney, ou se você acha que ele foi super divertido, né, que ele merece fazer 1 bilhão na bilheteria, não sei, né? E também comente se você quer que eu fale de algum outro filme, né? Eu pretendo toda semana lançar um vídeo falando do grande lançamento da semana, ou pelo menos o filme que lançou que me interessou muito, né? Mas talvez uma semana muito devagar, alguma coisa assim, eu posso chegar a falar de um filme antigo, ou de uma série, de alguma outra coisa. Então comente aí tudo que você achou, e esse foi o Mesa em Cena de hoje.